A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Voltamos com o nosso Pergunte ao Doutor e vamos com mais interações aqui com mais perguntas nesse bloco. Próxima pergunta. Quais os cuidados após o tratamento? Não é? Pode-se comer normal? Não é? Fiz aí, não é? uma ação dessa e como é que fica a minha rotina? A vida normal, tá? Após o tratamento, as lâminas não têm alteração de cor, então não importa a sua alimentação, se tem alimentos muito pigmentantes. Mas, posso no assim, açaí tranquilo, que não vai mudar a cor? Vinho, açaí, chocolate, a cor sempre será a mesma. Essa é uma grande vantagem da porcelana, né? Ela não tem alteração de cor. Agora, a gente tem que pensar na porcelana com as mesmas resistências físico-mecânicas de um dente comum. Se você bater um garfo, se você beber garrafa, né, em movimento e bater ali, a lâmina pode sim fraturar, igual o dente, igual o esmalte do dente. Então tem que ter esse cuidado. A rotina de ir na clínica, num dentista, é a mesma, tá? A gente sempre aconselha, onde fez o trabalho, continuar acompanhando onde foi realizado. E higienização normal, tem que escovar o dente ainda, tem que passar o fio dental ainda. Então, tudo normal, vida normal. Só um cuidado, acho que um pouco maior por conta do preço. Exatamente. Com o garfo e a garrafa ali no dente, né, gente? Muitas vezes você está com o carro dentro da boca. Pelo amor de Deus, né? Então, se o dente, coitado, que é o que mais vale, não pôde estar ali de forma completa, a lâmina, então, que vai substituir, tem que ser muito bem cuidada. Exatamente. Mais uma interação. Próxima pergunta. Se eu não gostar, pode tirar e ficar sem as lâminas? Não, não pode, tá? É um trabalho que a lâmina, ela vai ser adaptada, né, ali no dente, só que o dente vai estar alterado, né? Ele foi desgastado. Ele foi desgastado, mesmo que de forma mínima, ou mesmo para a gente fazer essa adesão da prótese no dente, a gente prepara o dente com substâncias ali para acontecer essa adesão, né? Então você não consegue mais ficar sem o trabalho. E é muito difícil não gostar, porque antes é tudo muito conversado, a gente mostra casos, a gente trabalha com os provisórios. A gente vai ter trazido uma foto aqui dos provisórios, porque já simula muito bem como vai ficar. Você já tem uma ideia muito boa de como vai ser transformador o seu sorriso, enfim. Quase impossível não gostar, tá? Só se mudar de humor assim de uma hora para outra. E são personalizadas, né? Personalizadas, ou seja, são específicas para cada pessoa, para aquele dente específico. Para cada pessoa, para aquele dente, para aquele formato de face, para aquela cor de pele, para não influenciar a cor. Tudo é muito estudado. Como eu falei, é um dos trabalhos mais estéticos, mais difíceis, porque a exigência também do grau estético e funcional, né, porque a lâmina tem que resistir a tudo isso, é muito grande. E o que a gente tem visto, Luciano, é às vezes a ânsia do profissional querer confeccionar um trabalho desse e esquecer dos outros fatores. Não é todo mundo que pode pôr a lâmina só porque está incomodado com o sorriso. E, querendo ou não, é uma prótese. Bom é o dente. Se você vai colocar uma prótese, um laminado, você precisa ter a indicação, mesmo que você vai ficar mais belo. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos à próxima. O que acontece se der uma infiltração? Como a gente conversou aqui, não ocorre isso, tá? Isso não ocorre. Ah, mas aconteceu, uma exceção. Tá, a gente vai fazer a remoção da lâmina e vai colocar uma lâmina nova. É isso, tá? Agora é muito difícil. A gente trabalha hoje com um laboratório que, por exemplo, a gente tem casos aí de 10 anos com laminado. Aí a pessoa, recentemente vi um caso que a pessoa foi viajar, aquele pão duro de aeroporto, comprou, fez uma alavanca de um tanto, falou que machucou até a mão com esse pão. A lâmina deu uma lasquinha ali, na lateral. Trocamos a lâmina, remove a lâmina, o laboratório já tem tudo registrado, o formato, a cor, pronto. E aí
a gente troca em uma semana, já está com o sorriso normal. Isso, a gente está falando de um registro de 10 anos que está lá salvo, 10 bonitinho, anos, guardadinho. sim. Nós temos casos aí, lógico. Meu pai, né, o doutor Renato, de 30 anos, temos casos. Lógico que naquela época não é a mesma forma que a gente confecciona hoje, já é muito mais conservador. Mas o grau ali dos materiais, a qualidade, são os mesmos, tá? A forma de adesão. Perfeito. Mais uma interação. As lâminas são resistentes? Conversamos também disso, né? Se você cair no chão e bater a boca, você É a resistência de um dente. É a resistência de um dente. O comportamento é igual de um dente, tá? Você não vai dar São super frágeis antes de cimentar. Só que quando cimentamos, é a mesma coisa de um dente. Perfeito. De novo, aquele comparativo construção que a gente faz sempre aqui, né? É um piso, né? Você está lá com o piso solto, você deixa ele cair, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Você assentou ele Acabou. no chão da sua cozinha, Você ele pode ganha jogar uma um resistência. copo, exatamente, perfeito. Perfeito. Mais uma interação. Próxima pergunta. Muito branco eu não gosto, fica artificial. Quem escolhe a cor? Quem escolhe a cor, lógico que é o paciente, né? Mas tudo tem um limite, como eu falei com vocês, eu sempre participo, a gente tira fotografias, faz comparações. Só que o que acontece, Luciano? Os laminados, eles podem ser colocados em todo o sorriso aqui que aparece, por exemplo, o meu sorriso. Eu sorrio, tem muito dente que aparece aqui. Tem gente que sorri e aparece menos. Agora, se eu tenho um sorriso que aparece muitos dentes, eu quero colocar só 4 laminados, eu preciso colocar de uma cor dos outros dentes também, senão vai ficar completamente artificial, né? Então, eu tenho que ter um bom protético que trabalha com aquela porcelana, com aquela aplicação ali da cerâmica, para ficar o laminado estético, e quando eu digo estético, é imperceptível que seja um laminado, tá? Esse que é o objetivo do nosso trabalho lá. Não pode chegar o paciente numa roda, por exemplo, de amigos e falar, nossa, o que você fez no dente? Não é esse o nosso objetivo. É a pessoa perceber que você está melhor e num segundo momento, nossa, você mudou o seu sorriso, né? Para a gente ficar natural. Então, a cor depende da quantidade de laminados, do que o paciente deseja e da indicação do trabalho. Perfeito. É isso, né? Acho que naturalidade é a palavra-chave aí. Sim, com certeza. Para transformar esse sorriso. Ninguém quer... Mais algo uma muito participação. fora. Vamos usar mais uma interação. Tem um dente com um canal tratado e ficou escuro. Posso fazer um laminado só nesse dente? Pode, tá? Pode. É super indicado esse trabalho em dentes com alteração de cor. Só que o que a gente percebe, tá? Ao longo da clínica. Se você for uma pessoa, por exemplo, com os outros dentes, jovens, que não possuem desgastes ainda, que possuem um alto grau de exigência estética, é muito difícil a gente fazer a confecção de uma lâmina muito parecida com o seu ali correspondente. Então, a gente sempre indica pelo menos de 2 a 4 laminados. Agora, nós temos casos de uma lâmina? Temos, tá? Nós temos, mas isso é muito bem conversado, porque não tem como o artificial, vamos falar dessa forma, que o homem vai fazer com um dente que já nasceu com a pessoa. O grau de translucidez, a perfeição do formato a gente consegue alcançar, mas a translucidez de um elemento dental natural, ele não alcança o laminado, por exemplo, de porcelana, né? Mas a gente consegue aí casos muito bonitos, muito legais, que torna, assim, imperceptível, mas perfeitamente igual é impossível uma lâmina se parecer com o dente. Perfeito. E ao longo do tempo, né? Olha, a gente fez essa lâmina, vamos pensar aí, né? Ela tem uma resistência diferenciada do que os dentes, né? A gente corre o risco de no futuro esse entorno aí, né, amarelar, desgastar e aí evidenciar. O que acontece, Luciana, é assim, os estudos mostram que um laminado ele resiste hoje 20 anos. Tá? É a durabilidade média. Não porque ele frature, porque ele descolhe, mas porque os tecidos ao redor ali da lâmina vão sofrer alterações. Então, com o envelhecimento, a gente tem uma reabsorção óssea e a gengiva acompanha essa reabsorção. Então, você vai ali ter dentes maiores, com uma exposição maior ali da margem na maioria das pessoas. Então, essa lâmina vai pigmentar,
né, nessa interface, onde o dente acaba e começa a lâmina, forma ali uma pigmentação de alimento natural, não é um problema. É funcional, não é uma cárie, mas às vezes é um problema estético. E aí você tem que trocar o trabalho. Agora, é um trabalho super resistente. Nós não tem, assim, eu não tenho nenhum paciente que se arrependa desse trabalho. Conseguimos corrigir mordidas, a parte funcional. Só que demanda, assim, um conhecimento da oclusão, principalmente, muito grande. E hoje, né, por conta... quando a gente faz um trabalho fora da boca, né, essa parte de porcelana, que a gente precisa terceirizar o trabalho, precisa de uma ajuda protética de tecnologias, o trabalho ele tem um custo um pouco maior. E hoje o pessoal anda fazendo, para diminuir esse custo, os laminados em resina, né, que eu já falei aqui. A resina, quando a gente compara com uma porcelana, é um material bem inferior, porque ele pigmenta. Tem pessoas, de acordo com o grau de acidez bucal, com o tipo de bactéria, favorece essa pigmentação de resinas, não importa a qualidade dessa resina. E a porcelana, ela não se altera, né? É indiferente a isso. Só que acontece, a resina, ela é bem menos resistente a uma porcelana. E é isso, nós temos uma pergunta relacionada aqui à resina, né? Que é, fiz laminado em resina, mas vive quebrando. Vai acontecer o mesmo com os de porcelana, caso eu faça opção por porcelana? Sim. Pode ser que sim, porque se a resina vive quebrando, por que será que ela quebra? Será que é uma falta da confecção ali bem feita? A resina também é grudada no dente, a adesão, mas muitas vezes o que a gente tem visto na clínica é a oclusão, é a mordida. Se você não tem espaço aqui, você não pode desgastar o dente para construir a resina. Isso varia muito ali, esse espaço. Ela não vai aderir tanto assim para suportar a carga mastigatória. E às vezes nem o laminado de porcelana, porque ele é fino. Ele tem que ter indicação precisa. Senão você precisa fazer um trabalho maior, que é a coroa. Você tem que conseguir um espaço maior, desgastando todo ao redor do dente. Só que a confecção de uma coroa, né, que encapa o dente inteiro, ela precisa fazer o tratamento de canal do dente, senão vai ter uma sensibilidade muito grande. Você precisa colocar um pino, muitas vezes dentro do dente, então é mais invasivo. Você tem uma perda dental maior. Agora, o laminado, agora uma boca que a resina não para, vive quebrando. Alguma coisa ali na oclusão, em 99% dos casos, está acontecendo. Não está certo. Então, e não é um outro trabalho que vai resistir a isso. Então, às vezes, vamos ter que corrigir essa mordida para o trabalho ficar bem feito. Com certeza. Último caso aqui, essa semana mesmo, né? Eu fiz um trabalho no qual o paciente veio de uma confecção de laminados aqui na região inferior aqui dos dentes, né? De resina. Não para, a resina não para, cai. Eu quero arrumar aqui. Eu falei, não. O problema não é aqui. O problema é aqui nessa região posterior. Então, eu tive que aumentar o tamanho mesmo dos dentes aqui no fundo, os molares, os premolares. Ganhei ali 2 milímetros. A gente sabe que aumentando 1 milímetro aqui no fundo, a gente ganha 3 milímetros aqui na frente. Para eu ganhar esse espaço e aí sim fazer a confecção aqui do trabalho. Então, não adianta o paciente, Luciano, paciente não. Quem não é dentista, né, acha que às vezes o problema é só aqui. É só aqui onde eu estou vendo. Mas a falta de um dente, a má posição dos dentes posteriores, alteram todo o sistema aqui estomatognático. Então, essa alteração de oclusão, você muitas vezes faz um trabalho ali, gasta ali, não um carro, né, Luciano? Hoje um carro está muito caro, mas gasta ali 4 rodas, vamos supor, e não vai durar. Não vai ter a durabilidade, por conta dessa falta de conhecimento da mordida, da oclusão, que é um básico da odontologia. Perfeito. Penúltima interação do programa de hoje. Vamos a mais uma pergunta. Não consigo sorrir, tenho vergonha porque tenho dentes pequenos e escuros. Isso seria uma indicação para um laminado? Sim, perfeito. A indicação dos laminados são alteração de cor, para alteração de formato, para espaçamento entre os dentes, para restaurações muito grandes de resina.
A gente pode substituir por laminados. Então, se você tem muita resina nos dentes, pigmenta, vive trocando essa resina, a resina quebra, vamos colocar um laminado. O seu problema vai, assim, eu não tenho, como eu disse aqui, um paciente que se arrepende. O problema vai se sanar. Você vai ficar sem ir ao dentista, vai diminuir a frequência, né? E, vai desgastar o meu dente? Mas está cheio de resina. Então, às vezes, não vai nem desgastar o dente, vai só remover aquela resina antiga que se pigmenta a todo momento e vai colocar um trabalho bem melhor. Muito bom. Última interação. Vamos à próxima pergunta aqui. Tem o bruxismo. Posso fazer esse tipo de trabalho? Isso é uma polêmica, né, dentro da odontologia, e sim, né, eu tenho... A maioria, aliás, acho que dos casos lá da clínica, os pacientes possuem bruxismo. A gente usa uma lâmina especial, né, para quem tem esse apertamento aí dos dentes. Lógico que a gente precisa identificar primeiro a causa desse bruxismo. 90% são fatores psicológicos, de ansiedade, né, já falei muito aqui com vocês, mas podem ter fatores oclusais, né, na questão, e sim, podem fazer. A gente faz a utilização de uma lâmina especial, uma lâmina um pouco mais resistente, tá? Para esse tipo de caso. E após a confecção dos laminados, tem que usar a placa da mesma forma, né? A placa meio relaxante, para proteger esses laminados. Eu não tem nenhum caso que aconteceu alguma fratura, algum problema de lâminas, não. Mas essa é a questão, né? Tem que se continuar o tratamento de bruxismo. Tem que continuar. Não vai resolver o problema do bruxismo, né? Tem que continuar usando a placa que ninguém usa. Mas a nossa parte ali, né, no dia a dia, a gente cumpre, que é indicar. Hoje a gente tem uma placa especial para quem tem os laminados, que a base dela é de silicone, mas ela é rígida, né? O paciente tem que morder numa parte rígida, não é aquela placa mole, pelo amor de Deus. E dá tudo certo. Exatamente. Porque é isso, né? Todo esse trabalho vai muitas vezes corrigir o problema que o bruxismo causou, de desgastes e etc. As consequências, isso. sim. Mas você tem que continuar fazendo toda a prevenção. Tem que continuar. Isso mesmo. O bruxismo, ele acelera muito o envelhecimento da boca, né? Desgasta os dentes, tira toda aquela guia canina que a gente já conversou aqui da outra vez. E a lâmina vai devolver, né? Vai devolver o que o tempo levou, ou esse problema levou ali do dente. Só que o bruxismo ali não tem cura, né? Uma ação central, um distúrbio, né, de movimento, precisa utilizar a placa. Outra gratidão, mais uma Obrigada, vez aqui Luciana. pela temática, né? Acho que Prazer. conseguimos esclarecer muito. E ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo programa. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.